texto para a palavra, ou é sobre 13 e 34, e 1 hora e meia para a manifestação. Excelentíssimo juiz Dr. Bruno César Giovanni Garcia, presidente desse egrégio tribunal do júri. Lhe cumprimento com imensa admiração, pois notadamente é a nossa primeira vez em uma sessão tribuna, mas já atuei junto de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, desculpe, nos procedimentos ordinários. A decisão de Vossa Excelência foi absurdamente admirável. Senhor Ricardo Pinheiro Paganini, certo? Rogério Isso, Pagani. perdoe, doutor. Lhe cumprimento com admiração, pois tudo embora o senhor esteja aqui hoje exercendo a acusação, não é a sua função no judiciário, sabemos disso. A função de Vossa Excelência é aplicar a lei da forma que deve ser aplicada. Assim deixo os cumprimentos. Obrigado. Cumprimentos eventuais da Justiça, não senhor nome, eu peço desculpa. Cumprimentos, senhor Michel, os demais eventuais que estão aqui presentes, pois sem vocês não poderíamos fazer um dos mais belos atos da democracia nacional, o Tribunal do Júri. Cumprimento as pessoas que estão aqui presentes, o doutor José, as pessoas que estão aqui presentes, os demais advogados, doutor José Carlos e doutor Matheus. E por fim, com não menos importância, cumprimento vossas excelências, que irão hoje aqui decidir se a senhora Rosalva merece ou não ser punida por repelir uma injusta agressão sofrida. A defesa da senhora Rosalva tem 3 teses, 3 posições a demonstrar a vocês aqui hoje: legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e desclassificação. Pois bem, vejamos. A promotoria falou a vocês para analisar o contexto de todo o ocorrido, todas as provas e decidirem. Concordo, ele está totalmente correto. Analisem todo o contexto. Mas um detalhe: realmente a senhora Rosalva mudou algumas versões, inicialmente na delegacia, depois na audiência de instrução e julgamento, na presença de outro advogado, e hoje aqui. Mas como bem dito pela promotoria, eu ressalto a vocês: o elemento estava ali, foi agredida. Agredida. Ela relatou isso em folhas 12 do processo, como a promotoria demonstrou a vocês, que foi agredida e repudiou a agressão. Em juízo, ela replicou isso. Foi agredida e se defendeu. Aqui, ela falou: fui agredida e se defendi. Mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho na psicologia jurídica, na psicologia forense. Uma pessoa totalmente embriagada teria como relatar pontualmente o que ocorreu no dia do ocorrido? O que ocorreu no dia dos fatos? Teria como falar pontualmente o que ocorreu? Ah, ele pegou a faca, me deu um soco aqui, isso e aquilo. Não tem, gente, não tem como. A pessoa estava embriagada, como ela falou a vocês aqui. Como que ela vai relatar pontualmente o que ocorreu? Mas o elemento, ela falou, foi agredida. Agredida. E vamos lá. Não é minha área, mas vamos lá um pouquinho. No sentido literal da palavra. Repudiou. Você está repudiando algo que está sofrendo. Você está repudiando algo que está sofrendo. Não é uma defesa isso? Não é uma defesa? E outro ponto importantíssimo. Quem escreve o interrogatório na delegacia não é ela. São as autoridades. Não é ela que escreve. Não é ela que escreve. Quem escreve são as autoridades. Não estou criticando a polícia, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer a vocês. Em momento algum vou criticar a polícia. A atividade deles é admirável, absurdamente admirável. Não tenho o que falar da polícia militar, nem da CIV, nem das outras demais. Aí, eles são admiráveis. Isso não se discute. Mas hoje os policiais chegaram aqui e falaram que o banheiro estava sujo de sangue. Perguntamos ao policial Osmar Oreste. Ele falou que não entrou no banheiro. O seu parceiro veio aqui e falou que ele entrou. Qual que é a verdade aqui, gente? O parceiro dele falou que ele entrou. Ele falou que não entrou? Pô, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, vocês não concordam? Porque os dois atuaram na mesma diligência, na mesma ocorrência. Um fala que entrou, o outro fala que não entrou. Eles se contradizem também. Da mesma forma que a senhora Rosalva faz. Mas a senhora Rosalva faz isso, vamos lá. Ressalto novamente.
Como ela ia relatar especificamente o que ocorreu no dia dos fatos? Estava bêbada. Estava bêbada. Ela falou isso a vocês. Falou isso na delegacia. E a promotoria bateu. Ah, queria matar. Vocês, sendo agredidos, não querem parar com isso? Vocês vão ter o controle, embriagados, se vai matar ou não? Vão contar quantas facadas deram? Quanto correu de quarteirão? Melhor, andou de quarteirão. Vão contar? Quantos metros andou? Quantos passos deu? Não tem como, excelências, não tem como. Ele não tinha noção das suas ações. A promotoria deu um outro exemplo para afastar a ideologia de legítima defesa. Que recentemente teve um homicídio aqui na cidade, tomou uma facada. Se ela realmente quisesse matar, não teria dado uma facada no coração? Não teria dado em outros lugares, que veio caracterizar uma lesão leve? E falo isso com certeza. Com certeza. Porque ele entrou no hospital 5 horas da manhã e saiu às 9, como ele mesmo falou aqui vocês. Se ele estava com risco de vida, como que ele saiu às 9 do hospital? Entrando às 5 horas da manhã. Vou dar um exemplo para vocês. De mim mesmo. Eu tive um acidente de motocicleta, tive risco de vida, fiquei 6 meses na UTI. 6 meses na UTI. Isso é ter risco de vida. Nem na UTI ele entrou. Nem na UTI ele veio a entrar. Ficou menos de 12 horas no hospital. Correu algum risco de vida? Não correu, excelências. Não correu. Mas vamos voltar ao fato em si, que caracteriza legítima defesa. A lei, como a promotoria leu a vocês, entende-se legítima defesa quem? Artigo 25 do Decreto-Lei 2814 de 1940, que é o Código Penal. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente. A agressão que ela sofreu não foi atual? Ela falou na delegacia, sem acompanhamento de nenhum advogado, que ele agrediu e ela repeliu. Ele bateu e devolveu. Bateu e devolveu. Falou isso na delegacia. Na audiência de instrução e julgamento, acompanhado por outro advogado, falou que ele bateu e ela agrediu ele, deu as facadas, catou a faca, todo aquele contexto. E aqui hoje ela sustenta a mesma ideia. O elemento não está ali? A agressão atual não está ali? Entrando num dos elementos essenciais da legítima defesa? Do tipo da legítima defesa? Que seria a agressão atual. Configura um dos elementos. Vamos lá ao outro. Moderação. Vamos analisar um pouquinho o contexto. O homem, geneticamente, não estou falando mal, tá? Não compreenda assim, eu peço e lhe suplico. O homem, geneticamente, se sobrepõe à mulher em condições físicas. Acredito que todos sabem disso. Tanto que nosso Estado Democrático de Direito determinou pela Lei 11.340 de 2006 uma lei específica para proteger o gênero feminino. Aí, ele deu 2 murros nela, como ela falou na delegacia, falou aqui hoje, falou na audiência de instrução e julgamento. Vocês queriam que ela trocasse soco com ela? Ou melhor, desculpe, trocasse soco com ele para repelir a injusta agressão? Mesmo que seja ela que tenha pego a faca, excelências, vamos compreender. Ela trocar soco com o cidadão, embriagado, isso iria repelir a injusta agressão? Uma mulher trocando soco com um homem? Não tem como. Geneticamente, isso é basicamente impossível. Pode ocorrer a troca de soco, sim, mas quem vai ser prejudicado é ela. Então não existe, abusou dos meios. Ela acatou o instrumento necessário e prejudiciação, perseguiu ele na rua, 380 metros, sustentado pela promotoria. Mas se a pessoa tomou 13 facadas, como ele disse, 13 facadas, conseguiu correr 380 metros, que perigo um cara desse tinha, gente? Excelências, me desculpem. Que perigo ele tinha? A pessoa toma 13 facadas, tem condições físicas e psicológicas de correr 380 metros. 380 metros. Se ela não fosse atrás, andando, mostrando uma suposta repudia aquela situação, ele não voltaria? Ia terminar o que começou? Com um soco no rosto, soco no seio?
se coloque no lugar dela. Especificamente a senhora. Um homem dá um soco no seio de uma mulher. Imagine a dor que ela sentiu. Imagine a dor que ela sentiu. Ou um homem pega e dá um soco no peito de vocês homens aqui hoje. Não vai doer? Não vai doer essa agressão? Aí, ele ainda não contente, pega uma faca e vem contra você. O que vocês fariam? Não iriam tentar catar essa faca para se defender? Aí a promotoria fala de medicina legal, pegar a faca aqui. Gente, a pessoa não vai pegar a faca aqui. Ela vai tentar repudiar de alguma forma. Não sei se vocês já assistiram, mas eu acredito que sim. Catar. O movimento do karatê é um ato defensivo. Isso é um ato defensivo. Foi o que ela fez. Claro, ela não luta kata, mas ela fez um movimento com o braço, bateu na faca, cortou o pulso. Posso demonstrar isso a vocês, excelência? Posso pegar a faca? No movimento circular, ela derruba a faca ao chão, simultaneamente cata a faca e defere essa facada contra ele. Aí a pessoa vem aqui hoje, 2 anos depois do ocorrido, e fala pra vocês que foi agredido no banheiro. Foi agredido no banheiro. Sumiu 2 anos no mapa, espontaneamente foi ao cartório, conforme certidão. Cada certidão para mim, por favor. A certidão do processo, que ele compareceu de vontade própria no cartório para demonstrar a ciência do Tribunal do Júri. Folhas 417. Ele compareceu espontaneamente lá, para vir hoje aqui e falar que apanhou no banheiro. Ele morava aqui em Cândido Mota. Os oficiais não teriam capacidades, claro que teriam, gente, excelência, me desculpem, claro que teriam capacidade de localizar ele durante 2 anos, 2 anos, mais de 600 dias. Como assim não localizaram uma pessoa? E de repente, espontaneamente, ele é encontrado num bar por oficial e vem ao cartório da ciência do Tribunal do Júri, que vai participar. Chega aqui hoje, fala que a mulher tem problema, bateu nele no banheiro, ele saiu pelado, teve capacidade, tomando facadas, de colocar uma roupa para sair pra rua. Gente, excelências, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. A pessoa toma facadas, 13 facadas, como ele disse. Vai pensar em pôr roupa para correr? Não tem como. Tomar 13 facadas, eu vou pôr minha roupa aqui para sair pra rua. Não tem lógica uma situação dessa. Vou dar uma facada no meu sócio. Qual que é o movimento que ele vai fazer? Bater na faca. Simultaneamente ela vai cair ao chão. Mas como caiu ao chão? Ela bateu na faca, ou propriamente no pulso dele. Obviamente foi na faca, ela tem cicatriz no pulso. Do lado de fora da mão. Porque é um movimento circular com o braço. De dentro para fora, não de fora para dentro. E eu pergunto a vocês, a pessoa vai dar uma facada em vocês vão pegar a faca? Ou vão tentar tirar a faca da mão dela de uma outra forma, sem se machucarem? Não, vou pegar a faca aqui. Não tem como. Não tem lógica isso. A medicina legal, beleza. Medicina legal é um estudo que todos nós estudamos. Mas não faz muito sentido uma situação dessa. Porque nós, seres humanos, temos um instinto protetivo. ID, segundo Sigmund Freud, como meu sócio vai elaborar com vocês melhor essa ideologia. Sigmund Freud fala que a pessoa tem um instinto primitivo protetivo. Qual foi a ação dela? Se defender e pegar a faca e esfaquear o cara. Instinto protetivo primitivo. ID. Uma das 3 fases da consciência humana. Certo? E o doutrinador Nidal Hamed, 20 anos de promotoria no estado de Santa Catarina, ele elucida o seguinte, sobre suposta exorbitação, passar dos limites de uma legítima defesa. A defesa determina o seguinte, conforme leciona Zaffaroni, a defesa do direito a seu de outrem abarca a possibilidade de defender legitimamente qualquer bem jurídico, requisito de moderação, não exclui a possibilidade de defesa de qualquer bem jurídico, apenas exigindo uma certa proporcionalidade
entre a ação defensiva e a ação agressiva. Aí a pessoa vai lá dar 2 socos no seu peito. Ou 2 socos, um no seu rosto ou no seu peito. Um homem, você é uma mulher, vai trocar murro com ele? Pá, não tem como, gente. Não tem como. É nítido e claro a ocorrência de uma legítima defesa própria. Ela foi defender o seu direito à vida garantido pela Constituição. A Constituição que dá o direito de vocês julgarem a sua semelhante. Artigo 5º, caput da Constituição, determina o seguinte: o direito à vida é inviolável. Ninguém tem o direito de violar a vida do outro. Vocês não têm o direito de violar a vida de ninguém. Eu não tenho o direito de violar a vida de ninguém. Ele teria? Ele teria o direito de agredir ela. Agredir ela 2 vezes e depois pegar a faca e tentar matá-la. Ele tem esse direito. Ele se sentiu dono dela. Quem teria que estar sendo julgado aqui hoje era ele, não ela. Ela foi vítima. E assim eu passo a palavra ao meu sócio, Dr. Laerte. Antes de retomar a tese defensiva, cumprimento o Bruno César, presidente desse egresso do Tribunal do Júri, na qual, notadamente, já atuamos em vários procedimentos ordinários, e a decisão de Vossa Excelência foi admirável e respeitosa. Aproveito a oportunidade também, cumprimento o membro do Ministério Público, Dr. Rogério Pinheiro Pagani, a qual, por mais que faz necessário ser da acusação, respeitamos que o senhor, em todos os processos também, agir de forma admirável e respeitosa. Aproveito a oportunidade, cumprimento todos os serventuários da Justiça, na qual, sem vocês aqui hoje, não seria necessário, não teria como, na verdade, exercer esse lindo ato da democracia nacional. Cumprimento todos aqui presentes, o doutor advogado também José Carlos, doutor Vitor, doutor Matheus, todos aqui presentes, os demais presentes também. E por último, não menos importante, o corpo dos jurados. Ora, vocês hoje vão julgar, analisar o caso e julgar de forma ética, crítica, com equidade e claramente com justiça. Conforme explanado pelo Dr. Marcos Vinícius, também advogado de defesa, o caso claro, nítido, de legítima defesa, ora, embasado, vou ler para Vossas Excelências, de acordo com o artigo 25, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Ora, Vossas Excelências, conforme explanado, podemos retornar diretos aos fatos. Como já explanado brilhantemente pelo Ministério Público, existem umas divergências no fato. Obviamente, a suposta vítima do processo só apresentou hoje nesse tribunal, não se apresentou nos demais tribunais, na hora de instrução e julgamento. Sendo assim, foi a primeira versão dela. E é a versão que ela deu nesse tribunal. Ora, Vossa Excelência, vamos voltar direto aos fatos. No dia 11 de setembro de 2020, ambos estavam embriagados. No dia dos fatos, conforme isso é nítido, que foi comprovado pela própria vítima, eles tinham até um relacionamento saudável. Todavia, entretanto, no dia em que ela supostamente ficou sabendo que o filho do senhor Rosemiro teria supostamente agredido a própria filha dela, que na época dos fatos tinha em volta de 6 a 7 anos, abusado sexualmente, ela indagava ele, porque queria uma resposta. Certo é, não tem as provas no processo sobre esse eventual abuso sexual, se foi condenado ou se não foi, mas o X da questão é que isso que causava discussão entre o casal. E todos sabemos, é nítido, a partir do momento que ingerimos bebidas alcoólicas, os nossos ânimos se alteram. Naquele dia, conforme explanado por ambas as partes, estavam bêbados. Ora, se ao tocar nesse assunto tão delicado, que envolve a família, envolve a intimidade de uma criança, obviamente, eles começaram a se discutir, que nem a senhora Rosalva falou nesse tribunal, trocaram ofensas, palavras de baixo calão. Ele não contente em desferir-lhe um soco em sua face, em seu seio, não contente, pega-lhe uma faca e parte para cima dela. Vossas Excelências, eu indago, nesse momento o que Vossas Excelências faziam? Deixava ele esfaquear? Vossas Excelências
repelia a injusta agressão? E digo mais, obviamente, iriam repelir a injusta agressão. Ora, é o bem mais valioso que temos, Vossas Excelências, a nossa própria vida. Se nós não proteger a nossa própria vida, quem irá proteger naquela situação? Obviamente que pode surgir uma nuvem de pensamentos, posso colocar assim, para Vossas Excelências. Nossa, mas ela desferiu vários golpes, acertou aqui, acertou ali, acertou aqui, acertou aqui. Nem ela soube falar quantos golpes deu. Ele falou que foi 13. Nem os laudos foram necessários para apontar quantas facadas deram exatas. Somente a vítima, que citou hoje que foram 13 facadas. Ora, Vossas Excelências, e pode criar essa linha que ela possivelmente excedeu o limite da legítima defesa. Ora, se ela desse uma facada, já resolveria. Vossas Excelências, peço que se coloquem no lugar dela. Como naquela ação, uma pessoa que levou um soco em seu rosto e em seus seios, vai pensar em dar uma facada? Só vou pegar a faca aqui, vou dar uma facada, vou pegar o telefone, ligar para a polícia, ligar para algum familiar, vai vir aqui. Vossa Excelência já teve a audácia de desferir socos na sua integridade física e pegar-lhe a faca? O que mais ele faria naquele dia? E digo mais, se Vossas Excelências se atentaram aos fatos, aquele dia as crianças estariam dentro da casa. Indaga, Vossas Excelências, imagine a cena de uma criança ao acordar e ver sua mãe morta. Ou mais, a gente não sabemos, que não podemos prever o futuro, digo mais. Se ele realmente concretizasse, mataria ela, ou se ela fazia alguma coisa com as pessoas lá dentro, a gente não podemos saber isso. São suposições. Vossas Excelências, no presente caso, ela repeliu a injusta agressão. Se Vossas Excelências entenderem que ela excedeu esse limite por ser diversas facadas, mas foi necessário, Vossas Excelências, ou era a vida dela, ou era a vida dele. Obviamente, se Vossas Excelências estão nesse contexto, vão priorizar a vida de Vossas Excelências. Acredito aqui que em algum momento da vida de Vossas Excelências, já ouviram falar, já leram, já estudaram, Sigmund Freud, um grande psiquiatra, que é utilizado e baseado até os dias atuais. Sigmund Freud cita 3 fases da consciência humana, sendo a primeira fase o id, segunda fase o ego e a terceira o superego. Vou tentar, de uma forma bem resumida, trazer essas 3 fases nesse contexto que a defesa vem baseada. A primeira fase, o id, está relacionada a um instinto primário, protetivo. Ou seja, o que significa? Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui convive, toda Vossa Excelência convive com alguma criança, ou seu pai, tio, avós, primos, enfim. No meio familiar tem uma criança. A gente vê o id presente nas crianças. Obviamente não sabem falar. Elas, quando querem alguma coisa, choram, esperneiam, dão um soco no ar. Ou seja, é um instinto primário do ser humano. É aquilo que a gente nascemos, protetivo. Já o ego, Vossas Excelências, está relacionado ao princípio da realidade. Ou seja, analisar todos os pontos obscuros antes de tomar qualquer decisão. Ora, é o que Vossas Excelências estão fazendo nesse tribunal, analisando cada pontos obscuros antes de tomar qualquer decisão. Ou seja, Vossas Excelências aqui nesse tribunal estão praticando o ego. Já o superego, Vossas Excelências, está relacionado ao que aprendemos de gerações em gerações, ou seja, o que é certo e o que é errado. Obviamente, é errado isso aqui é uma pessoa. Todavia, entretanto, a senhora Rosalva estava repelindo a injusta agressão. Ora, defendendo o seu direito de viver. Indago novamente, Vossas Excelências, se naquele momento, qual 3 fases da consciência a senhora Rosalva estava se utilizando? Ora, do id, instinto primitivo, de proteger a sua vida? Sim. Ou o ego, de analisar todos os pontos e tomar uma decisão. Vou pegar a faca, vou dar somente uma facada, estou analisando. Porque se eu dar uma facada no braço, na perna, não
vá matar ele, mas aí eu ligo para a polícia. E eles vêm aqui. Não, Vossa Excelência. Acredito que ninguém aqui presente, naquele momento, naquelas circunstâncias, da forma que estava, teria uma outra decisão a não ser repelir a injusta agressão. Aproveito um gancho que o Ministério Público apontou, que Vossa Excelência tem que analisar todos os fatos, concordo plenamente. Ora, vocês que vão praticar a justiça hoje vão decidir a inocência ou não da senhora Rosalva. A partir do momento em que eles saíram da casa, que foram 388 metros que percorreu, quero que prestem bem atenção. Eu sei que está cansativo, Vossa Excelência. Estamos aqui desde as 9 da manhã. Vossa Excelências devem estar cansados, obviamente. Mas eu peço, a defesa roga, que prestem atenção em todos os detalhes. Se ela realmente teria a intenção de matá-lo, porque nesse percurso de 380 metros, ela não correu atrás dele. Simplesmente ele confirmou, os policiais confirmou e ela confirmou que estaria andando. Obviamente, se ela para de percorrer andando, não correndo, se uma pessoa quer matar, estaria correndo. Ele já tinha levado vários golpes. Então, se ela corresse, com certeza iria continuar massacrando ele. Mas não, ela somente andou. Ou seja, ela respeitou ali o limite. Porque se ela soltasse a faca, embriagado, já tinha sido golpeado, obviamente voltaria. Então digo mais, Excelência, de acordo, vou fazer uma analogia, no nosso termo nos chama hermenêutica jurídica, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 46, a gente podemos retirar desse artigo um princípio chamado proporcionalidade da pena. O que significa isso? Que a pena do crime deve ser proporcional ao crime praticado de acordo com as provas. Vossa Excelência, já foi explanado aqui que, de acordo com os laudos 233 e 234 do presente processo, as lesões corporais foram consideradas como leve. Indago novamente, Vossa Excelência, como uma lesão corporal leve causa risco de vida a uma pessoa. E mais, como com uma pessoa em risco de vida? Ah, o médico falou para os policiais que ele correria risco de vida. Mas por que não está laudado? Por que não foram laudado isso? Existe uma falha no laudo? Pega um gancho do Ministério Público? Possivelmente sim, podemos ver falhas. Mas, Vossa Excelências, se uma pessoa, um indivíduo, está correndo risco de vida, vai receber alta com menos de 13 horas dentro de uma Santa Casa? Ah, mas recebeu tantos pontos. Teve que fazer uma cirurgia, não me lembro. Vossa Excelência, uma cirurgia faz em menos de 13 horas? Se aconteceu por meados das 11, 11h30, depois ele foi remetido às 3 horas mais ou menos para a Santa Casa, às 9 horas, segundo ele, saiu às 9 horas. Todavia, no prontuário médico, ele recebeu alta ao meio-dia, meio-dia e 10 para ser mais específico. Então, Vossa Excelência, não tem como não ser a única, uma das argumentações da defesa aqui, a primordial, a legítima defesa.